Mais de 2.000 metros de altitude é onde a umidade se esconde nas colinas do Saara. Em 2016, engenheiros alemães ergueram estruturas de 6 metros de altura cada para capturá-la. Mas isso é apenas o começo. Por que instalar redes nessas montanhas secas? A neblina parece imaterial ao passar pelas encostas. Vê-se como o vento joga a massa branca contra a malha, criando o contato físico necessário. A resposta está na mudança de fase da matéria. A simples névoa gasosa se condensa em gotas na superfície da rede. Elas escorrem lentamente, tornando-se água potável resfriada nos coletores. O que antes era um luxo na terra desolada, agora é acessível. À primeira vista, parece simples, mas na prática é um feito de engenharia. A tecnologia fornece o recurso vital silenciosamente. 60% da população na região do Anti-Atlas não possui água encanada em suas residências. Ventos secos do Saara castigam as encostas do sul do Marrocos, que permaneceram esquecidas por décadas. A chuva cai apenas algumas vezes por ano, estendendo a estação seca por centenas de dias ininterruptos. Pode-se notar a poeira acumulada nas rochas, onde mulheres e crianças caminham diariamente. Mas isso é apenas o começo. Por que não perfurar poços mais profundos para alcançar os lençóis freáticos existentes? A escassez hídrica extrema força a busca contínua por qualquer fonte no subsolo. No entanto, a água subterrânea restante está saturada de sal e minerais, tornando-se imprópria para o consumo humano. Vê-se como os moradores atravessam colinas rochosas para buscar alguns baldes no vale todas as manhãs. O transporte manual sobrecarrega a rotina, impactando negativamente a educação, a saúde e a agricultura local. A falta de recursos cria um obstáculo físico constante ao desenvolvimento da comunidade. Depois, fica mais complexo. Ironicamente, uma névoa espessa vinda do Oceano Atlântico cobre as montanhas e desaparece horas depois sem ser tocada. À primeira vista, parece apenas um evento climático passageiro, mas, na prática, carrega um volume imenso de água potável desperdiçada. Esse paradoxo inspirou a Fundação Alemã para a Água a lançar a ideia ousada Water Outmist Auguste, junto com engenheiros locais. Eles implementaram o Cloudfisher, um sistema desenvolvido em cooperação com o designer industrial Peter Trautwein, de Munique. O equipamento absorve a umidade do ar, condensa o vapor e o converte em líquido realmente potável. A tecnologia revela uma fonte oculta no ar que a maioria jamais esperaria encontrar. O abastecimento ganha uma nova perspectiva sustentável. 18 meses de testes experimentais foram necessários apenas para que a equipe definisse a malha de captura correta. O primeiro passo concreto que os cientistas alemães deram neste projeto foi uma expedição técnica ao Marrocos para investigar o terreno pessoalmente. Eles buscavam uma fonte de água oculta no ar, algo que a maioria das pessoas jamais esperaria encontrar naquela geografia específica. Por que a atenção dos pesquisadores se voltou especificamente para as áreas próximas ao Oceano Atlântico nas montanhas do Atlas? A neblina matinal espessa é frequente na região, mas a confirmação do potencial hídrico exigia provas físicas. Durante a pesquisa de campo, sinais claros de alta umidade foram encontrados na presença de musgos e nos troncos de árvores. A análise posterior indicou que essa névoa contém grandes quantidades de vapor de água, pronto para ser coletado e convertido em recurso limpo. À primeira vista, a instalação parece simples, mas na prática exigiu uma cooperação intensa com as comunidades locais para iniciar o projeto piloto no local exato. Diferentes tipos de redes passaram por avaliações rigorosas de desempenho antes da decisão final. Mas isso é apenas o começo da engenharia aplicada. O equipamento gradualmente tomou forma após a seleção de uma rede tridimensional especial, com a melhor eficiência de recepção de água,
Vê-se como essas redes foram montadas em quadros de aço sólido, criando uma gigantesca parede de neblina na encosta da montanha. O sistema Cloudfisher foi projetado como uma imensa barreira aérea para interagir com as correntes de ar. Ele recebe os ventos do Oceano Atlântico que sopram continuamente sobre as encostas do Anti-Atlas. A estrutura converte a umidade atmosférica em recurso líquido de forma constante e silenciosa, quase 1 metro de profundidade. Essa é a medida exata das covas escavadas no solo rochoso das Montanhas Atlas. Por que a equipe de engenheiros alemães decidiu contratar trabalhadores locais para a preparação das fundações deste sistema? Aparentemente, trazer uma equipe externa especializada seria mais rápido do que treinar pessoal no local. Mas o conhecimento prático sobre o solo áspero e os padrões climáticos da região torna os moradores indispensáveis para cavar os pontos de ancoragem dos postes de aço. Essas escavações funcionam como a base estrutural para manter os quadros estáveis contra os ventos fortes que sopram incessantemente do Oceano Atlântico. Na encosta íngreme e rochosa, engenheiros e aldeões começam a transportar as pesadas armações de aço para o local de instalação. À primeira vista, o transporte manual parece uma tarefa simples de força bruta, mas na prática é uma operação de equilíbrio contra o vento frio do Atlântico, que tenta arrastar as estruturas. Assim que o quadro é endireitado, a equipe segura firmemente o poste de aço enquanto os companheiros apertam as conexões e os parafusos, fixando o conjunto nas rochas maciças para resistir às tempestades do deserto. Pode-se notar como os trabalhadores sobem as escadas equipados com cintos de segurança, pairando acima do solo para realizar a montagem superior. Eles ajustam cada painel tridimensional sobre a estrutura de aço, formando cuidadosamente uma enorme parede de captura no topo da montanha. Mas isso é apenas o começo da montagem técnica, porque o núcleo do sistema exige durabilidade extrema. Utiliza-se uma camada dupla de malha tridimensional, feita de polietileno ultradurável. Este material existe para resistir à radiação ultravioleta, à corrosão e às flutuações extremas de temperatura entre o dia e a noite. As duas camadas permanecem paralelas entre si, criando milhões de pequenas aberturas onde as gotas de neblina ficam presas ao passar. Depois, fica mais complexo garantir a coleta eficiente. O técnico posiciona a calha composta em forma de V em seu lugar exato na base da estrutura de captação. Vê-se o ajuste minucioso de cada gancho e parafuso de aço para fixar firmemente o coletor à armação da rede. Cada conexão é verificada para assegurar que todo o gotejamento condensado flua para a calha e para o recipiente sem perder sequer uma gota. Finalmente, eles fixam todos os pontos de conexão para garantir que a calha não deslize sob vento forte, revisando cada ponto de contato para que a água flua direto para o container sem perdas. E isso ainda não é o limite da eficiência deste design. No entanto, cada unidade Cloudfisher é construída como uma estrutura modular independente que pode ser montada com a união de poucas ferramentas simples. Não são necessárias máquinas pesadas, eletricidade ou combustível. Apenas o vento e a gravidade atuam no sistema. Essa simplicidade torna a tecnologia uma das mais sustentáveis para o abastecimento de água do mundo, perfeita para organizações de ajuda e áreas remotas onde a perfuração de poços ou a construção de barragens é quase impossível. A câmera desliza ao longo das redes que, à distância, parecem velas brancas em um mar de areia cheio de vento, pescando água do ar. O princípio por trás do coletor de nuvens é simples, mas refinado quase à perfeição. O processo está apenas ganhando velocidade com a chegada da neblina. O vento sopra sobre os painéis de malha tridimensional e as pequenas gotículas de umidade no ar colidem contra a superfície fria, iniciando a condensação. Inicialmente, formam-se pequenos rastros brilhantes na malha.
Mas, à medida que surgem mais gotículas, elas se fundem em gotas maiores dirigidas pela gravidade e pela estrutura deslizante. Pode-se observar como essas gotas deslizam lentamente para baixo e caem na calha colocada paralelamente ao solo. Da calha, a água flui através de um sistema de guia de plástico fechado para um tanque de armazenamento central, que se encontra a centenas de metros ou até quilômetros de distância. O resultado é um ciclo fechado, elegante e durável, onde a névoa se converte em recurso hídrico vital. 600 a 1.000 litros de água por dia. Essa é a taxa exata de absorção alcançada por um sistema robusto, com cerca de 10 painéis coletores de nuvens. O volume acumulado mostra-se suficiente para suprir todas as necessidades diárias de uma aldeia inteira com recursos hídricos. Por que o equipamento mantém a eficiência máxima, mesmo durante os meses mais quentes e secos? A temperatura ambiente ultrapassa os 40 graus e o ar no deserto claro parece estar completamente livre de nuvens. No entanto, o pescador de nuvens continua extraindo gotas límpidas da atmosfera, garantindo o abastecimento vital para milhares de pessoas. Mas isso é apenas o começo da transformação. Antigamente, segundo os relatos dos moradores locais, gastava-se de 3 a 4 horas exaustivas por dia na coleta manual. O resultado desse esforço físico era de apenas 20 a 25 litros de água, quantidade que mal cobria o consumo básico de uma família. À primeira vista, o simples ato de abrir uma torneira parece trivial, mas, na prática, isso revolucionou a rotina doméstica na região árida. Vê-se agora que os residentes possuem água corrente para cozinhar, lavar, tomar banho e até irrigar as plantas, algo considerado impensável no deserto até pouco tempo atrás. A equipe alemã transformou o fornecimento em um modelo de negócio sustentável, visto que a água realmente não é gratuita. As pessoas pagam com base no volume exato que utilizam, funcionando exatamente como uma conta convencional. Quanto maior o consumo, mais altos os custos. O valor médio gira em torno de $1,20 a $1,50 por metro cúbico. Essa abordagem técnica previne o desperdício e estimula o uso responsável de fontes preciosas em um ambiente extremamente seco. Depois, fica mais complexo para quem está fora da rede. Caminham quase 3 metros por dia as pessoas nas faixas de renda mais baixa que não possuem outra alternativa viável. Elas se deslocam fora das áreas montanhosas remotas do Marrocos e passam horas escavando água poluída com as mãos na área de Weiden. Mesmo sabendo que o líquido é inseguro, elas não têm outra opção de fonte hídrica disponível. Pode-se notar os passos lentos e o esforço físico visível enquanto carregam pesados galões de quase 20 quilos amarrados às costas para levar para suas famílias. Desde a primavera de 2016 até o final de 2018, a equipe alemã operou a maior instalação de recepção de névoa do mundo no Marrocos. O sistema, conhecido como 3D Gas, fornece água limpa para 15 aldeias, 1.250 pessoas e uma escola local. A estrutura também sustenta a agricultura da região e 7.000 cabeças de gado. E isso ainda não é o limite da capacidade instalada. Vê-se a escala do projeto, onde 31 coletores de nuvens estão conectados por 26 quilômetros de tubulações lineares. O fluxo corre para 5 tanques de armazenamento com capacidade total de quase 1.000 metros cúbicos de reserva. Em média, cada metro quadrado de gás coleta 22 litros de água por ano. O conjunto produz mais de 36.000 litros por dia, o que resulta em dezenas de milhões de litros anualmente. O equipamento impressiona por não consumir energia e exigir manutenção quase nula, operando como um investimento único e ecológico que segue gerando recursos vitais. 49 graus Celsius.
é a temperatura que o solo atinge sob o sol implacável nas vastas regiões áridas do norte da China. Enquanto nações europeias buscam aproveitar fontes de resíduos em desertos distantes, os chineses executam uma intervenção física muito mais radical na própria paisagem. Eles literalmente colorem de verde extensões de areia que antes eram estéreis. O norte da China convive há séculos com um inimigo invisível e onipresente: a areia fina trazida pelos ventos das monções dos desertos de Gobi e Taklamakan. Enormes tempestades de poeira cobriam o ar sobre Pequim, com tanta densidade que o dia se transformava em noite escura em questão de horas. Porque os moradores da capital foram obrigados a usar máscaras de proteção respiratória por mais de 80 dias por ano durante a década de 90. Aparentemente, seria apenas um fenômeno climático passageiro, mas a combinação de clima extremo, desmatamento agressivo e o esgotamento sistemático das águas subterrâneas destruiu a vegetação nativa, permitindo que a formação descontrolada do deserto avançasse implacavelmente sobre as cidades habitadas. Confrontado com essa ameaça geológica crescente, o governo lançou em 1978 uma iniciativa de escala secular, o Programa das Três Barreiras de Proteção do Norte. Mundialmente conhecido como a Grande Muralha Verde, o projeto não é uma única linha florestal estática. Trata-se de uma rede extensa e complexa de milhares de florestas plantadas, barreiras quebra-ventos e lagos ecológicos que se estendem por mais de 4.500 quilômetros, desde a região autônoma de Xinjiang até a província de Heilongjiang. O objetivo técnico é plantar 35 milhões de hectares de nova floresta até o ano de 2050. A cobertura florestal do país aumentou drasticamente de apenas 10% em 1949 para mais de 25% atualmente. Considera-se este o maior projeto de engenharia biológica já construído pelo homem em terra firme, substituindo o concreto e o aço pela firmeza da matéria viva. Mas isso é apenas o começo da complexidade técnica envolvida. Engenheiros examinaram o terreno no deserto de Taklamakan, com o auxílio de imagens de satélite e drones de mapeamento, para analisar a aerodinâmica das dunas e a direção predominante do vento. Com base nesses dados vetoriais, projetaram um sistema de gradeamento massivo para a estabilização do solo móvel. À primeira vista, o uso de palha parece uma solução primitiva para um problema de engenharia avançada. Mas, na prática, é a única barreira eficaz contra a erosão eólica nessas condições. De cima, pode-se notar como a paisagem árida assume a aparência de um tabuleiro de xadrez gigantesco de quadrados dourados, estendendo-se até o horizonte. Placas de palha são dispostas diagonalmente sobre a areia, formando quadrados geométricos precisos de cerca de 6 metros por 6 metros. Por trás dessa imagem simples, opera-se uma logística cara e complexa em circunstâncias estéreis. Milhões de quilos de palha são transportados por caminhões ao longo de centenas de quilômetros até o coração do deserto. Como não existem estradas pavimentadas na areia fofa, a logística final depende de veículos adaptados e tração humana. Equipes de trabalhadores escavam valas profundas e inserem feixes de palha em linhas precisas sob o sol de meio-dia. Cada movimento das pás enfrenta a resistência do calor e a exaustão física, mas a estabilização das dunas depende desse rigor manual. Depois, fica mais complexo. O padrão ondulado da grade de palha desacelera a velocidade do vento junto ao solo e cria microzonas de sombra onde a umidade residual pode permanecer. Assim que a estrutura de contenção está pronta, perfuradoras mecânicas de solo e máquinas de plantio entram em operação nos setores preparados. Vê-se como as máquinas abrem pequenos orifícios exatamente no centro de cada quadrado de 6 metros, preparando o solo para espécies resistentes à seca, como o choupo do deserto e o salgueiro vermelho.
As mudas, cultivadas previamente em viveiros controlados, são transplantadas individualmente para esses pontos protegidos no centro da grade. Trabalhadores posicionam cada planta para que as raízes vulneráveis se alojem logo abaixo da superfície, onde a camada de palha oferece proteção térmica contra a areia abrasiva e o sol direto. Uma quantidade milimetricamente medida de água é adicionada e o solo é compactado ao redor da base para garantir contato total das raízes com a camada úmida inferior. A palha mantém a superfície mais fria, reduzindo a evaporação da água vital e prevenindo a erosão da areia fina ao redor das mudas jovens. O processo está apenas ganhando velocidade com o passar do tempo. A palha gradualmente se decompõe pela ação do vento, do orvalho noturno e dos micro-organismos locais, transformando-se em uma manta orgânica rica em nutrientes. Esse fertilizante natural alimenta o sistema radicular em desenvolvimento, permitindo que ele se espalhe para camadas de solo mais profundas e estáveis. O que começou como mudas frágeis evolui lentamente para uma rede de vegetação interconectada que ancora as dunas e inicia a recuperação definitiva do ecossistema. Centenas de hectares de terra árida iniciam o complexo processo de recuperação física. Por que a aplicação tecnológica difere tanto entre as regiões globais? O deserto apresenta desafios geológicos distintos em cada latitude. A resposta está na especificidade técnica, das redes de captura de neblina na Europa às florestas cultivadas nos desertos da Ásia. Mas isso é apenas o começo da transformação. Pode-se notar como as estruturas retêm a umidade vital, preservando silenciosamente o futuro dos países mais secos. À primeira vista, parecem intervenções isoladas, mas na prática representam a ancoragem da sobrevivência humana através da ciência aplicada. A inovação consolida uma nova perspectiva sobre a força técnica,